É isso aí, pessoal. Bem-vindos ao Debate Descentralizado desde 2017, trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor, aprender e vir a navegar essa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, vamos conversar com o Fábio Plein, ele que é diretor regional para as Américas da Coinbase. Estava até conversando com o Fábio aqui antes da gente começar o programa. Eu abri a minha conta da Coinbase aqui nos Estados Unidos em 2014. Eu tinha até o cartãozinho Shift, que nem tem mais, que você é o cartão de débito, crédito da Coinbase com a bandeirinha Visa, que, se eu não me engano, foi um dos primeiros que saiu. Boa noite, Fabio, tudo bem? Como é que tá por aí? Rodrigo, obrigado por abrir o espaço e prazer te conhecer e saber também aí que você foi talvez um das primeiras ondas de usuários da Coinbase nos Estados Unidos e no mundo. Foi esse momento, 2014, foi mais ou menos quando a empresa estava começando também. Foi Então você já nos 2014? acompanha. Eu acho que o cartão saiu em 2015 ou 2016, mas conheci, porque aqui nos Estados Unidos já tinha muitas conversas avançadas, né? Em fóruns, começou tudo em inglês, e aí o meu canal foi exatamente para isso, para começar a pegar o que estava acontecendo aqui e trazer para o mercado do Brasil. Fabio, você está como diretor regional para as Américas da Coinbase, mas conta um pouquinho, rapidamente, como que a Coinbase começou e o que vocês têm hoje de números globais. Boa. E é uma história interessante que está bem relacionada aqui com a região aqui das Américas, que o Brian Armstrong, que é o fundador, então ele teve uma passagem como desenvolvedor do Airbnb, saiu e quis tirar um período aí também trabalhando fora dos Estados Unidos, veio justamente aqui pertinho do Brasil, na Argentina, onde ele ficou perto de um ano e lá viveu um pouco dos desafios que a gente conhece aqui na região, desafios macroeconômicos e algumas dificuldades que a gente tem também. E na volta para os Estados Unidos, ele teve ali um momento ali para poder conhecer pela primeira vez o Bitcoin White Paper. E lendo aqui o Bitcoin White Paper e tendo esse contexto de vendo desafios que a gente enfrenta na região, ele então teve essa ideia e eu acho que daí se encantou na possibilidade de transformação de Bitcoin naquele momento, mas de cripto também, como uma tecnologia que poderia então trazer mais liberdade econômica para milhões de pessoas no mundo. E aí veio a ideia, então, de criar a Coinbase. Então, foi mais ou menos aí há uns 12 anos atrás. E desde então, a gente vem nessa jornada de construção, se diferenciando como a Crypto Exchange, que hoje em dia ela é líder nos Estados Unidos, conhecida por ser aí a mais segura dentro do setor. A gente tem um investimento muito grande em segurança, no relacionamento também com os reguladores, para garantir que a gente tem, de fato, aí uma presença nos mercados aderente às necessidades e à regulação vigente, assim como a gente também atua ativamente também para construir aí um cenário regulatório que favoreça o crescimento e expansão dessa tecnologia. Então, hoje são mais, como eu disse, mais de 100 milhões de usuários, líderes nos Estados Unidos e alguns outros países ao redor do mundo, e a gente tem aí, desde o ano passado, a presença aqui no Brasil. Então, a gente fez o lançamento da operação da Coinbase aqui no Brasil. Eu estou como responsável também da operação na região como um todo. Então, outro país que a gente fez um lançamento recente foi no Canadá, no ano passado, e seguimos aí também olhando aí para oportunidades de crescimento aqui na América Latina, que é acho que uma região como um todo com uma adoção muito grande de cripto, em função de justamente esses problemas lá que lá no início da fundação da empresa, o Brian identificou desse contexto e estrutura macroeconômica, política que a gente tem também. Não, sem dúvida nenhuma. E nessa iniciativa agora do governo americano com os bancos de lançarem o ETF, o papel da Coinbase como maior custodiante dos bitcoins de ETFs das empresas americanas está sendo incrível. Fabio, mercado brasileiro é um mercado complexo, né? Para você entrar hoje com um produto novo, a Coinbase tem números e tem experiência, né? Quais são os principais passos que vocês estão tomando para ficar alinhado com a regulamentação do país hoje? Uma ótima pergunta. Hoje a gente está num processo, até dividindo as partes aqui a pergunta, uma mais do cenário regulatório do país e outra dos produtos que a gente oferece.
Em relação ao cenário regulatório, hoje ainda não existe uma regulação vigente de criptoativos no Brasil, e isso está sendo construído pelo Banco Central. Então, no final de dezembro de 22, foi aprovado no Congresso uma lei que empoderou, então, o Banco Central para fazer o detalhamento da regulação de criptoativos. E, então, já desde a metade do ano passado, o Banco Central vem trabalhando na construção dessa lei, acho que para destacar com uma postura muito positiva, trazendo diferentes empresas, associações, todo mundo que tem interesse em participar desse debate para a mesa, para poder construir algo que seja que promova a inovação, que valorize as características fundamentais da tecnologia, mas que também, obviamente, tem que estar com um olhar de proteção do usuário e de como funciona aqui o sistema financeiro no país. Então, de qualquer maneira, uma abordagem muito positiva e que agora a gente está se aproximando, que a gente espera que seja uma segunda fase do processo regulatório. A primeira fase foi uma consulta pública, em que eles abriram aí 38 perguntas sobre o mercado, várias empresas participaram, inclusive a Coinbase, isso está disponível, inclusive nossa posição para essas perguntas no site do Banco Central. E agora a gente está aguardando, então, essa próxima fase, que vai ser o Banco Central dividindo aí com o mercado uma primeira versão, vamos chamar assim, da regulamentação. E que daí, então, vai ter um espaço também para contribuições, e daí se espera, aí, pelo menos o que a gente tem escutado aí no mercado, que no início do ano que vem a gente possa ter uma versão final disponível para, então, a gente ter, de fato, uma regulamentação vigente aqui no país, com um tempo também para as empresas se adaptarem. Então, esse é uma primeira longa aqui resposta desse contexto. O que a gente trouxe para o Brasil aqui, Rodrigo, também? A gente tem o mesmo produto que nos fez a exchange número 1 dos Estados Unidos. Então, são mais de 250 ativos. Os usuários aqui podem acessar o SDC, por exemplo, que é um produto importante que a gente oferece, com uma rentabilidade em cima dele também, assim como a gente tem nos Estados Unidos, opção de fazer staking daqueles ativos em que isso é permitido. A gente teve, obviamente, uma camada de localização ou de tropicalização do aplicativo para a gente poder ser mais acessível também para os usuários no país. Então, hoje o usuário consegue fazer depósitos, retiradas com Pix, tem toda uma frente nossa de suporte ao usuário através de telefone, e-mail, chat, para tirar as dúvidas dos usuários. E, obviamente, o aplicativo está totalmente traduzido e localizado aqui para o português. Então, além disso, a gente tem uma equipe local que está sempre olhando como é que a gente vai, de fato, melhorando a experiência para o usuário do Brasil. Então, acho que acaba sendo uma boa combinação, tanto de ter um produto com uma qualidade global, mas com essa camada local para endereçar as principais necessidades aqui dos brasileiros. Como é que está sendo, então? Vocês vão ter um escritório, um endereço físico, tem suporte em português, tem funcionário de marketing, expansão, crescimento de BizDev. Como é que está sendo esse planejamento para se estabelecer no mercado brasileiro? Legal. A gente tem aqui no país, acho que já tem uma equipe aí com mais de 40 pessoas, e a gente não tem escritório. Acho que essa é a gente tem um CNPJ, a gente tem empresa no Brasil. Tudo remoto, né? Todo mundo escritório hoje é a conta oficial do Zoom ali, digamos, né? Exato. Assim, aí, claro, porque isso às vezes gera polêmica na indústria. Tem as empresas que dizem que estão 100% fora do país. Não, a gente é uma empresa que tem um Coinbase do Brasil e está cadastrada aqui e aderente a todos aos requerimentos de uma empresa local. Mas a nossa forma de trabalho é uma forma remota. Essa é uma cultura da empresa que, obviamente, abraça também os valores de descentralização da indústria e por isso também, então, que a gente tem equipes aí, pessoas espalhadas pelo país aí em várias cidades. Então, com funções um pouco do que você descreveu rapidamente, né? Então, a gente tem equipe de desenvolvedores de tecnologia, de produto, áreas mais comerciais, áreas de marketing, suporte também. Então, tem uma equipe bem completa aqui, enxuta, mas que a gente trabalha duro aí e com muita intensidade para construir aí essa história de crescimento da Coinbase no Brasil. Até agora tem sido um ano bem positivo para a gente, em que a gente tem conseguido aí crescer, ganhar relevância, mais e mais brasileiros nos conhecendo também.
e eu acho que essa jornada que a gente está vislumbrando aí para os próximos anos, para cada vez também, Rodrigo, se consolidar como exchange de preferência aqui dos brasileiros. Então, acho que esse é o caminho e a direção que a gente está seguindo. Não, sem dúvida. Eu acho que eu nunca conheci nenhuma empresa de cripto que tenha escritório oficial, porque a habilidade de você trabalhar remotamente do computador e do celular é o que mais impulsiona hoje também o crescimento das criptomoedas. Fabio, vamos conversar sobre o mercado brasileiro. É um mercado competitivo, tem grandes players já estabelecidos de outros países, de outras marcas. Para entrar nesse mercado hoje, qual que é a estratégia principal que a Coinbase tem para estar oferecendo aquele produto específico? Porque hoje também o mercado está muito segmentado, né? Queria até saber de você. Você tem a pessoa que quer comprar cripto pela primeira vez e o cara que já tem o Trader Expert, que é uma plataforma com 200 mil funções. Qual que é o plano para adquirir usuários e crescer no Brasil num mercado bem competitivo? Pô, eu vou aproveitar e vou dar um passo Pode para fazer trás um para dar um pouco jabá aqui, mais. pode fazer um merchan do que quiser, sem problema nenhum, tá? Maravilha. Então eu vou dar um contexto assim de por que o Brasil é importante para a gente, por que a gente decidiu ter uma presença tão marcante aqui. A Coinbase hoje ela tem em torno de 100 milhões de usuários, com essa missão que eu comentei lá no início, que é de aumentar liberdade econômica no mundo e atingir aí com isso em torno de 1 bilhão de pessoas. E obviamente se a gente tem essa ambição de chegar a 1 bilhão de usuários, um país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas, uma população jovem, está acostumada também, Rodrigo, a abraçar tecnologia financeira. Então, o Brasil vem se consolidando e hoje em dia já é mais que uma realidade como um dos líderes globais em inovação de serviços financeiros. Então, tem uma população que está acostumada a abraçar isso. É um país que está sempre nos rankings entre o top 10 de adoção de cripto. Então, as pessoas têm curiosidade, tem um número de adoção muito importante. E, obviamente, que também te carrega aí um histórico, principalmente para quem tem um pouquinho aí mais de bagagem, de lembranças também daqueles cenários que a gente tinha uma inflação alta, políticas também aí monetárias menos disciplinadas, vamos colocar assim. Eu acho que isso traz um pouco de contexto por que cripto tem uma aderência e um crescimento tão forte aqui no Brasil. E somado a isso que eu já tinha comentado desse cenário regulatório favorável. Então esse é o porquê que o Brasil, onde o Brasil se encaixa dentro desse nossa estratégia global, e hoje é um dos países prioritários para a Coinbase, e por isso que a gente escolheu também, mesmo chegando aí mais ativamente no final do ano passado, num momento também aí de mercado mais bearish aí também, então a gente entrou no ano passado num momento acho que eu não vou me lembrar exatamente quanto estava, mas acho que o Bitcoin estava perto de 20 mil dólares. E naquele momento a gente decidiu entrar no país quando, obviamente, não era o momento de maior otimismo dentro da indústria, porque a gente tem essa convicção de longo prazo de construir uma experiência confiável para os brasileiros. Então, a gente vem nessa trajetória de ser a crypto exchange que se diferencia por maior nível de segurança e confiabilidade também no produto que a gente oferece, por apostar muito também que a gente tem um produto que ele é muito bom para facilitar essa primeira jornada dos usuários de contato deles com os criptoativos, e além disso também, à medida que essa pessoa vai evoluindo, ter produtos também como o nosso, que a gente chama do modo avançado, para permitir também que esses usuários mais sofisticados também encontrem as soluções aqui dentro. Então a gente tem eu acho que um espectro bem completo de produtos, seja para o iniciante, para o usuário mais avançado, ou super avançado, que já começa a entrar até nesse cenário mais de finanças descentralizadas, de DeFi, utilizando também os nossos produtos que conectam muito mais com o universo Web3. Então, esse é um pouco de como é que a gente se posiciona como um player nativo e que aposta muito em ser um parceiro na jornada do usuário nesses diferentes momentos, mas começando principalmente nesse início. E por isso também que uma das fontes importantes do nosso crescimento esse ano foi uma campanha que a gente fez e vai continuar fazendo, que a gente chama de Aprenda e Ganhe, que mais aí mais de 100 mil usuários que começaram a sua jornada com cripto também, principalmente aproveitando benefícios para fazer tarefas e aprender também sobre diferentes redes, tokens que a gente tem disponível dentro da nossa plataforma. Então, acho que isso ilustra bem a nossa abordagem de estar com o usuário desde o início e andar de mãos dadas aí nesse crescimento e amadurecimento que eles vão tendo ao longo do caminho.
E para empresas, existe a possibilidade também de empresas abrirem conta e comprarem grandes quantidades de cripto, não para fazer trade, mas para o caixa da empresa e tudo já pelo famoso B2B, business to business. Vocês têm algum plano para isso? Hoje, o nosso foco principal aqui no país está em dois segmentos, Rodrigo. Um é no que a gente chama do varejo, no consumidor, que é basicamente então, o usuário ele abrir a sua conta com a gente, como você abriu lá em 2014, e tem um outro cenário que a gente chama de uma vertical institucional. Essa vertical institucional, hoje a gente está focando principalmente em grandes bancos, as principais fintechs, e fundos de investimento também, que querem ter uma mesa para fazer ali as suas operações. Então, esse tem sido o nosso foco do momento. Essa vertical institucional é, por exemplo, a mesma que nos Estados Unidos fez a parceria com os ETFs de spot de Bitcoin, com BlackRock, Grayscale, entre outros, Arco, entre outros grandes nomes aí também, que nos escolheram como, dos 11 ETFs de Bitcoin aprovados ali no início do ano, 8 escolheram a Coinbase como a custodiante principal desses ativos. Isso mostra também a confiança desses principais players de investimento globais na Coinbase para poder fazer a custódia desses ativos, e para a gente é um motivo de muito orgulho isso também. E nessa parte, então, se uma empresa decide no Brasil também deixar o Bitcoin, vocês fazem a custódia, fica armazenado no mesmo sistema que vocês têm globalmente, em questão de segurança e armazenamento. É a mesma tecnologia global que a gente utiliza, isso, obviamente, então, esse é um dos benefícios, né, de ter essa segurança. Maior parte vai estar, aí, eu acho que o termo, nem sei se a gente tem usado esse, mas num cold storage, tão seguro, super protegido, isso é espalhado globalmente para aumentar os níveis de segurança. Então, o que tem de mais avançado em segurança de ativos, acho que a gente está na frente disso e investe nisso desde o início da indústria. E é um dos diferenciais aí também que a gente aporta, e também porque players como esses BlackRock, Vanguard, Grayscale, entre outros, escolheram a Coinbase para fazer aí a custódia ou a guarda desses ativos. Não, sem dúvida nenhuma. E agora, o que vocês têm relacionado para o segundo semestre ou para os próximos anos? Tem alguma campanha, algo que você queira comentar? Ou o que você pode passar de recado para o pessoal que quer estar pensando em abrir uma conta e iniciar nesse mercado? Bom, então eu vou fazer uma análise um pouco mais ampla aqui, Rodrigo. Acho que tem, até dividindo o ano, assim, acho que a gente poderia dividir o ano, acho que ele está bem dividido em duas partes aqui. O primeiro semestre, que teve uma valorização importante até agora dos principais ativos, e talvez vou destacar aqui o Bitcoin, crescendo aí acima de 60% no ano. A gente sabe que não está, nesse momento, hoje que a gente está gravando, pelo menos, não está no seu pico, mas está em um patamar alto ainda. Se não me engano, está perto de 66 mil dólares. E os principais eventos que impulsionaram isso foram eventos internos da indústria, vamos colocar assim, que impulsionaram esse crescimento. Vamos falar aqui do halving, que aconteceu ali também em abril, que eu acho que foi um evento marcante, trazendo muita atenção. E o halving, se tem muito debate sobre o impacto dele no longo prazo, uma coisa que não dá para negar é como ele gera interesse sobre o ativo, como ele reforça os princípios também do Bitcoin na sua escassez e no seu efeito deflacionário também. Então, acho que isso é bem importante e aconteceu em abril. E eu acho que um outro evento fundamental, e esse sim bem relacionado com a valorização desse ano, foi a aprovação do Bitcoin Spot, os ETFs de Spot também de Bitcoin. Então, isso, olhando para trás, foram os grandes marcos. Quando a gente olha para frente, para esse ano, acho que para quem já está na indústria, está querendo entrar, tende a ter um segundo semestre muito interessante, né? Então, acho que, mas com um olhar muito mais em fatores macro, que não vão impactar somente a indústria de cripto, como as discussões e as decisões que o Fed vai tomar em relação à taxa de juros. Então, se vai ter ou não uma redução aí em algum momento no segundo semestre, isso é importante para o comportamento que vai ter para essa classe de ativos. E segundo, também, acho que é o fato de cripto estar uma parte tão importante já dentro do debate nos Estados Unidos, debate presidencial, isso sem dúvida também vai dando aí um pouco mais de elemento para uma possível valorização ou não também
à medida que ficar mais claro também como os candidatos vão se posicionando para abraçar mais essa indústria, que é o que a gente espera a partir aí do próximo termo aí do presidente, A da escolha do Coinbase, presidente. a Coinbase, inclusive, teve comerciais ótimos passando na televisão aqui, questionando todo o sistema financeiro. E realmente, a conversa de Bitcoin hoje está a nível presidencial. Eu falo, pessoal, eu que comecei lá atrás sou irrelevante hoje. Ninguém que mais quer ouvir eu falar de Bitcoin. Ó, quem fala de Bitcoin? Michael Saylor, Trump e mais um monte de gente importante desse ciclo agora. Sem dúvida, assim. Então, isso é o que a gente está. Por um lado, é um super avanço da indústria, né? Ver que hoje em dia é uma das pautas importantes no debate presidencial americano. Então, acho que mostra que, de fato, como essa indústria vem amadurecendo. E o nosso ponto é basicamente conseguir contribuir para que cada vez mais aí os candidatos entendam que essa é uma tecnologia que tem um espaço gigante também para seguir melhorando o sistema financeiro americano e global também. Então, acho que esse é o nosso posicionamento principal também, né? Que a gente consiga ver, então, que os candidatos vão entendendo mais sobre a tecnologia e, com isso, também implantando aí mais clareza regulatória, uma postura mais adequada, inclusive, também dos reguladores, como foi o caso da SEC atualmente nos Estados Unidos, que tem tido aí uma abordagem na gestão atual muito de fazer uma regulamentação pelo litígio ou by enforcement, se a gente pudesse colocar assim, ao invés de ter uma postura mais construtiva, como a gente acaba vendo no Banco Central do Brasil, de escutar, conversar e de fato criar as bases tecnológicas para um sistema financeiro mais moderno e globalizado e que funcione de uma maneira mais eficiente também. Isso que você comentou, mas o papel de pessoas como você, que está aí nos Estados Unidos, é super importante, né? Hoje são mais de 52 milhões de americanos que têm a propriedade de ativos digitais e que estão se mobilizando, incomodando lá também ali os seus legisladores ali também, para que eles possam ter isso na pauta nos próximos mandatos e ter mudanças concretas que vão, de fato, beneficiar o crescimento da tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma. A gente fala aqui no canal que está mudando e está mudando rápido tudo que está acontecendo em relação ao que é valor. Por isso que eu sempre falo, venha navegar essa transformação digital aqui com a gente. Pessoal, a gente conversou aqui hoje com o Fábio Plein, ele que é diretor regional para as Américas da Coinbase, uma das maiores exchanges do mundo e a exchange líder aqui nos Estados Unidos, agora com operação no Brasil. Fábio, já deixo o convite aberto para voltar daqui a alguns meses para atualizar a gente tudo que está acontecendo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado.